uma necessidade do nosso cérebro para que mantenha o seu funcionamento e a sua saúde. O nosso tema hoje é o sono. Nosso convidado mais do que especial é uma referência no assunto, Dr. Manuel Sobreira. Eu sou Eduardo Jucá e nós estamos novamente em Conexão Neural. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito a presença do Manuel aqui no nosso canal, uma das referências nacionais nesse assunto, o sono. Manuel é médico, neurologista, especialista em medicina do sono pela Universidade de São Paulo, professor da Universidade Federal do Ceará e diretor médico da clínica Sinapse, que, entre outros assuntos, se dedica aos transtornos do sono. Manuel, muito obrigado pela sua presença. Espero aprender muito com você nessa nossa conversa, porque na minha atuação médica não lido diretamente com sono, embora, como professor de neuroanatomia, fale das estruturas correspondentes, a pineal, hipotálamo, você vai poder esclarecer muito a gente hoje. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui conversando um pouquinho sobre sono. Espero que a gente possa engrandecer e trazer mais informações sobre o tema. Com certeza. E para começar já o assunto em temperatura máxima, eu te perguntaria qual é a importância do sono para a saúde do cérebro e, consequentemente, para a saúde da pessoa. Quais são as consequências de um sono de má qualidade para a vida da gente? A gente sempre diz que o sono, na verdade, é uma necessidade essencial do organismo, né? Assim, o sono é tão importante quanto alimentar-se. Na década de 80, um estudo chegou a colocar ratinhos em privação de sono, ao mesmo tempo que colocou ratinhos sem alimentação. Os ratinhos em privação de sono, eles morreram antes do que os ratinhos sem alimentação, demonstrando claramente que o sono é uma necessidade essencial à vida. Então, não existe vida, da maneira que nós se conhecemos, sem o sono, né? Se a gente for fazer um adendo evolutivo, né, a gente vai ver que os mamíferos, e em particular o ser humano, ele tem um sono um pouquinho mais refinado. E isso ocorre particularmente por conta da relação intrínseca e necessária que existe entre o sono e uma coisa que fez os seres humanos, digamos assim, dominar o planeta, que é a cognição. Então, dormir bem significa ter boas funções cognitivas para que você possa desempenhar todas as suas tarefas no dia a dia. Isso é muito importante, ainda mais em um mundo tão agitado como o nosso, em que há uma verdadeira epidemia de sobrecarga. As pessoas correndo de uma atividade para outra e muitas vezes abrindo mão do sono de qualidade. Agora, Manuel, aqui no nosso canal a gente tem bastante audiência de estudantes de medicina, também das outras áreas de saúde, das áreas de reabilitação, da psicologia, e também do público em geral que tem interesse em neurociência e também nos transtornos do sistema nervoso. Então eu queria que você sintetizasse para a gente, de uma maneira didática e acessível a esse público, como é o ciclo sono-vigília. Que estruturas cerebrais estão envolvidas e como se organiza esse ciclo para que a gente viva nesse ritmo, né? Esse ritmo que tem até um nome, é o ritmo circadiano. Como é que isso se organiza dentro do nosso cérebro? Então, como você já colocou, o ritmo circadiano é aquele ritmo que ocorre ao longo do dia, né? Ao longo das 24 horas. Existem vários ritmos no organismo, na verdade o nosso organismo funciona com diferentes ritmos, mas o sono em particular, ele tem uma ciclicidade relacionada ao dia, relacionada às 24 horas. Na verdade, o nosso sono, a nossa ritmo é um pouquinho acima das 24 horas. Só que a gente acaba fazendo um encaixe, digamos assim, nas 24 horas por conta de fatores externos. Existem várias teorias relacionadas a por que estamos dormindo ou por que estamos acordados, mas existe um ponto fundamental que é uma conjunção de neurotransmissores que estão localizados principalmente nas regiões do tronco cerebral. De um lado, nós temos neurotransmissores envolvidos com a vigília, com o indivíduo permanecer acordado. E do outro lado, a gente tem neurotransmissores que estão envolvidos com o sono. E o que ocorre nesse modelo específico é que existe uma balança em que, em determinados momentos, os neurotransmissores relacionados ao sono
eles preponderam, principalmente aqueles neurotransmissores chamados de uma substância inibidora, a principal substância inibidora do sistema nervoso central, que é o GABA. Então você tem o núcleo ventral, ventrolateral pré-óptico, que produz GABA e que inibe todos os outros neurotransmissores no momento em que o indivíduo está dormindo. Do outro lado, a gente tem um grupo de neurotransmissores, que são os monoaminérgicos, e aí entra a serotonina, a noradrenalina, né, principalmente, que acabam fazendo com que o indivíduo permaneça acordado. Desse lado, normalmente é formado por um grupo de neurônios que formam o que a gente chama de sistema reticular ativador ascendente. Então, de um lado, você tem neurônios que promovem sono, do outro lado, você tem neurônios que promovem a vigília, e essa balança ela pode tanto pender para o lado do sono, como pode pender para o lado da vigília. Para tornar a coisa um pouquinho mais complexa, mas não menos importante, existe um grupo de neurotransmissores que está localizado particularmente próximo à região do hipotálamo, que são os neurotransmissores hipocretinérgicos, da hipocretina ou orexina. Né? Eles funcionam como se fosse a pedra da balança. Então, esse grupo específico de neurotransmissores fazem com que, no momento em que nós estejamos acordados, de fato nós estejamos acordados. E no momento em que nós estejamos dormindo, de fato nós estejamos dormindo. Né? Isso acontece em algumas situações, em algumas doenças, por exemplo, a narcolepsia, em que os indivíduos, quando eles estão acordados em vigília, eles ficam cochilando o tempo inteiro. E quando eles estão dormindo, eles ficam acordando o tempo inteiro, né? Por falta dessa substância que é a substância fundamental na consolidação do sono e da vigília, que é a hipocretina. Nesse contexto, qual é a importância do corpo pineal, que antigamente era chamado de glândula pineal, mas por ser dentro do cérebro, ser tecido nervoso, a nomenclatura mais adequada atual é o corpo pineal? Existe, na verdade, além desses neurotransmissores, uma série de outras substâncias que atuam nesse processo de sincronização entre estar dormindo e estar acordado. E uma dessas substâncias é a melatonina, né, que é produzida no corpo pineal e que faz com que você tenha a ciclicidade de dormir a cada 24 horas. A melatonina é uma substância que é produzida particularmente no período noturno e que ela ajuda nesse processo de sincronização do sono com o dia. Aqueles indivíduos, por exemplo, que têm produção tardia de melatonina, eles acabam algumas vezes tendo dificuldade para iniciar o sono, assim como eles têm dificuldade em acordar no dia seguinte por conta de questões de compromisso social. O que a gente chama são os transtornos do ritmo circadiano, que é quando o ritmo biológico do indivíduo ele se torna incompatível com o ritmo social. E isso começa a gerar uma série de transtornos para o dia a dia daqueles indivíduos. Eu tenho certeza que nesse momento muita gente já assistindo a nossa conversa está se identificando com algumas dificuldades aí de se adaptar ao ritmo, né? Pessoas têm dificuldade para dormir, dificuldade para acordar de manhã, daí a importância tão grande de a gente discutir esse assunto. Então, como é que influi, por exemplo, a luminosidade na adequação do sono do indivíduo nesse ciclo? A gente tem uma série de sinalizadores no dia a dia que fazem com que, digamos, o ritmo circadiano endógeno do indivíduo se adeque ao ritmo circadiano social. E existem alguns sinalizadores, né, que é conhecido uma palavrinha chamada Zeitgebers, em que o principal sinalizador é a luminosidade. É verdade que vários outros sinalizadores são importantes, como o horário da alimentação, a questão do barulho, mas a luminosidade especificamente, ele é a sinalização, digamos assim, que fazem com que você acorde e que você durma no horário socialmente adequado. Né? Isso, se por um lado é uma vantagem, e de fato é uma vantagem, por outro, com a nossa situação atual, em que você praticamente perdeu o referencial de luminosidade de dia e de noite, né? À noite, a luminosidade artificial ela pode ter uma potência muito equivalente à luminosidade natural do Sol, em particular com os dispositivos eletrônicos, né? como aquele, por exemplo, que você está assistindo agora. Do outro lado, também, os sistemas de blackout, né, que podem acontecer durante o dia, podem também bloquear a luminosidade natural. Então, se a luminosidade fez que o ser humano dormisse e acordasse de acordo, digamos assim, com a luminosidade natural, hoje em dia, por conta dessas mudanças comportamentais e mudanças sociais que foram acontecendo aí ao longo do século, isso vem trazendo alguns problemas para algumas pessoas que é justamente de sincronização. Né? Algumas pessoas têm dificuldade em sincronizar
o momento adequado de dormir com o momento adequado de acordar. Muito interessante. E, Manuel, uma curiosidade de muita gente. Desde o momento em que eu adormeço até o momento em que eu acordo, o que está se processando no cérebro é a mesma coisa? Ou o sono tem etapas? Na verdade, o sono ele não é uma única fase. Na verdade, ele acontece em algumas fases que a gente chama de ciclos do sono, né? Essas fases no adulto, né, isso também muda. Ao longo da vida isso vai mudando. Né? No bebê acontece de uma maneira, no adulto acontece de outra maneira. No adulto, né, normalmente o adulto jovem ele tem em torno de 4 a 6 ciclos de sono. Cada ciclo de sono desse é composta por uma fase que a gente chama de sono REM, que esse nome foi denominado devido aos movimentos rápidos dos olhos que acontecem nessa fase. E em contraposição ao sono REM, se denominou as outras fases de sono não REM, né, que é a fase em que você não tem esse movimento rápido dos olhos. A fase do sono não REM é dividida ainda em três outras etapas, que é o sono N1, N2 e N3. Então N1 é aquele sono mais superficial e N3 é aquele sono mais profundo. Portanto, cada ciclo desse é composto por 4 etapas, que é a fase do sono N1, N2, N3 e REM. E isso se repete de maneira cíclica ao longo da noite, de modo que o início e o fim do sono são diferentes. O primeiro ciclo ele tem muito mais sono não REM, ao passo que o último ciclo tem muito mais sono REM. Portanto, é fundamental que o indivíduo tenha uma noite de sono, digamos assim, completa, porque o início do sono dele é diferente do final do sono. O sono vai se modificando ao longo da noite. Agora, uma pergunta de certa forma polêmica. Muita gente, quando soube que você seria o convidado especial desse nosso mês de agosto, pediu para eu fazer. Qual é o tempo ideal de sono por noite? Quantas horas? Isso é variável, né? Existem vários estudos demonstrando que a média de sono populacional gira em torno de 7 horas e meia a 8. Isso significa a média de sono. Quando a gente fala em média, a gente está falando, na verdade, de uma curva de normalidade. Portanto, existem indivíduos que têm uma necessidade de sono muito baixa, né? Alguns indivíduos que a gente chama de dormidores curtos, que precisam de menos de 5 horas de sono por noite, assim como existem indivíduos que precisam de uma necessidade de sono muito mais alta, que são os indivíduos que precisam de mais de 10 horas de sono, que são os dormidores longos. Agora, é importante a gente lembrar que isso é a minoria. A grande maioria das pessoas está nessa média entre 7 e 8 horas de sono. Então, não basta você querer, na verdade, ser um dormidor curto ou ser um dormidor longo. Né? A maior parte das pessoas gostaria de ser um dormidor curto. Mas isso é algo que é geneticamente herdado. A gente não tem como mudar a nossa necessidade individual de sono. Isso é algo que você herda, digamos assim, do ponto de vista genético. Agora, é fundamental que a gente defina o nosso tempo, a necessidade individual de sono, baseado a partir do momento em que você dorme, um tempo suficiente, e a partir daquele momento que você se sente restabelecido, descansado, aquele provavelmente é a sua necessidade individual de sono, que é individual, como o próprio nome já diz. Né? Embora a gente tente colocar de uma perspectiva populacional, cada pessoa deve descobrir a sua necessidade individual de sono. Uma dica importante que as pessoas às vezes não percebem. Boa parte das pessoas às vezes tiram a sua necessidade individual baseado num período pós-privação de sono. Então o indivíduo vem dormindo menos, aí ele resolve um determinado dia, eu vou dormir agora à vontade, vou dormir até, digamos assim, até resolver o meu problema de sono. Só que esse momento inicial não reflete, na verdade, a sua necessidade individual. O que para você descobrir a sua necessidade individual, idealmente você deve ter pelo menos 3 dias para retirar a privação de sono prévia, e a partir daí você determina sim a sua necessidade individual de sono. Então, idealmente deve ser feito em período de férias, né? Porque os hábitos sociais por si só acabam interferindo e às vezes bloqueando com que você tenha a sua necessidade individual de sono estabelecida. É quase um motivo de ostentação, né? Dá até uma inveja aquele pessoal que chega dizendo, olha, eu durmo ali 4 horas na noite, no outro dia estou inteirinho para fazer minhas atividades. Nessa rotina do mundo moderno que exige tantas horas, tantas demandas da gente, é quase uma ostentação. É uma ostentação e às vezes é algo que é forçado, né? Existem os indivíduos que são de fato dormidores curtos, né? Que são bem uma minoria,
e existem aqueles que gostariam de ser dormidores curtos e que se forçam a dormir menos, como se isso fosse algo que pudesse ser modificado. Então eles acabam sofrendo consequências que algumas vezes são negligenciadas. Né? Isso acontece particularmente em indivíduos mais jovens, né, que têm uma reserva funcional, compensa um pouco em relação à dificuldade para dormir, mas que apresentam disfunções que são menos perceptíveis, como por exemplo desatenção. Né? Os indivíduos mais jovens que dormem pouco, ao invés, por exemplo, de ter sonolência, eles podem ter dificuldades cognitivas, principalmente dificuldades relacionadas ao campo da atenção. Nós vamos chegar nisso aí daqui a pouco, nós vamos falar da relação de sono e aprendizagem. E nessa rotina do sono, qual é a importância, muita gente pergunta isso, dos sonhos? Tem muita gente que fala que o sono de qualidade é aquele que você sonha bastante, que você tem a memória do que você sonhou. É um critério da qualidade do sono, o lembrar-se do sonho? Não necessariamente. Na verdade, o sonho ele acontece em uma fase do sono, que é aquela fase que eu coloquei, que é a fase do sono REM. Né? É durante essa fase do sono que o indivíduo sonha. Né? O sonho, na verdade, é fundamental para o processo de homeostase cerebral. Né? Ali, durante o sonho, está acontecendo uma série de reorganização sináptica, está acontecendo uma série de funcionamento de neurotransmissores, particularmente a acetilcolina, que está acontecendo nessa etapa. E aí, nesse momento, você está tendo uma série de reconexões mesmo, uma série de limpezas. E aí, o sonho, ele não obrigatoriamente, o indivíduo precisa lembrar para que o sono seja de qualidade. Na verdade, o indivíduo lembra do sonho quando ele acorda na fase do sono REM. Então, na hora que ele acorda na fase do sono REM, a tendência é que ele lembre. Mas ele pode acordar numa fase de sono não REM e não lembrar, e isso não significa necessariamente que aquele sono não foi de boa qualidade. Existe o oposto, na verdade, o indivíduo que sonha muito e se incomoda com sonhos, com pesadelos. E isso indica para a gente que esse indivíduo deve estar tendo uma fragmentação excessiva do sono, particularmente nessa fase do sono, que é o sono REM. Então, aqueles indivíduos que têm muitos sonhos, muitos pesadelos e que se incomoda e acorda ele muitas vezes, deve ser observado se não está acontecendo uma fragmentação do sono, em particular na fase do sono REM. Então é verdade aquilo que as pessoas falam, que a gente sonha toda noite. Sim, a gente sonha toda noite. Tem alguns experimentos, né, em que os indivíduos foram acordados durante a fase do sono REM, né, documentando justamente isso, documentando que a gente sonha toda noite, mas a gente não lembra que sonha toda noite. Esse é o ponto. Muito interessante. Então, entrando aí nessa parte dos transtornos do sono, né, aquelas coisas que são doenças, verdadeiramente falando, quais são as principais? O que que você mais recebe na sua rotina como médico especialista em medicina do sono? As doenças do sono são muitas, né? Hoje existe uma classificação para os transtornos do sono, são 84 doenças do sono. Então existem uma miríade de doenças diferentes, né? Assim, na verdade, mais fácil do que falar dos transtornos, talvez seja falar das queixas, né? Assim, eu vou falar das queixas, depois eu falo dos transtornos. O que que leva então a pessoa ao leva consultório? normalmente a pessoa ao consultório? Existem 3 queixas que eu acho que são mais importantes. Uma é a insônia, né, que é a dificuldade para iniciar o sono, a dificuldade para manter o sono, o indivíduo ele dorme, acorda na madrugada e não consegue retornar para dormir, ou o indivíduo que habitualmente acorda, por exemplo, 7 horas, e em determinado dia ele começa a acordar às 5 horas da manhã, no que a gente chama de insônia terminal, né? Então, essa queixa normalmente é uma das mais comuns. Uma outra queixa que é também bastante comum é a sonolência excessiva diurna. São aqueles indivíduos que têm dificuldade em, por exemplo, assistir um canal do conexão neural por um determinado tempo. Ele já começou a cochilar, porque ele não consegue manter a vigília por muito tempo, justamente porque ele tem algum transtorno intrínseco do sono que impede com que ele consolide determinados e relaxe, repouse os neurotransmissores como deveria ser. A terceira queixa mais comum, para mim especificamente, são os indivíduos que atuam durante o sono, que se movimentam, que se mexem, que fazem algum tipo de movimentação excessiva durante o sono, né? E aí tem um grupo enorme de doenças também que ocasionam esse tipo de movimentação. E aí tem transtornos que a gente chama de parassonias, tem as epilepsias também que acabam levando a movimentações, tem alterações do movimento também que levam a alterações. Então, se eu tivesse que colocar numa
digamos assim, numa hierarquia, eu acho que essas são as 3 principais queixas que levam as pessoas ao médico para tratar transtornos do sono. É evidente que cada uma dessas queixas envolve uma anamnese específica e aprofundada para entender qual é a provável causa, né? Se a gente fosse para as doenças, saindo das queixas, eu acho que a mais comum, certamente, até do ponto de vista populacional, é a apneia obstrutiva do sono. A apneia obstrutiva do sono tem uma prevalência, dependendo do estudo, de 15% a 25% da população. Então, só para a gente ter uma noção, por exemplo, a prevalência de diabetes é em torno de 10%. Então, é uma doença cuja prevalência é superior à diabetes e se equivale a uma prevalência de hipertensão arterial sistêmica, que é uma doença assim, muito prevalente. Depois a gente iria para os transtornos de insônia crônica. Né? A gente não estou falando da queixa de insônia, mas do transtorno de insônia crônica. Né? Depois de você fazer toda a anamnese, que aí uma prevalência gira em torno de 7, 8% da população, que também, ao longo da vida, evidentemente, então também é alta. E depois, eu acho que a próxima doença mais comum é síndrome das pernas inquietas, que é uma doença muito comum, mas infelizmente pouco conhecida. Né? Alguns estudos populacionais, teve um estudo feito no Brasil, em que um pesquisador foi numa cidadezinha, vizinho a Ribeirão Preto, chamado Cássia dos Coqueiros, e entrevistou toda a população da cidade, que não é muito grande, evidentemente, mas que serviu como uma estimativa de prevalência. Então, a prevalência que ele documentou nesse estudo foi algo em torno de 6%. Quer dizer assim, 6% é pouco, 6% é muito. Né? Só para a gente ter uma noção, a prevalência de epilepsia ela gira em torno de 1 a 2%. Então, a síndrome das pernas inquietas ela é pelo menos 3 vezes mais prevalente do que, por exemplo, a epilepsia, que é uma doença extremamente comum e extremamente conhecida. Vamos deixar citado aqui, inclusive, com um abraço ao professor Alain, que foi quem fez esse estudo lá na USP de Ribeirão Preto. Eu não posso deixar de perguntar de um assunto que não é tão frequente, mas que é motivo de muita curiosidade das pessoas, que é o sonambulismo. O que é e como é que acontece? O sonambulismo faz parte daquele grupo de doenças que eu comentei há pouco, que são as doenças chamadas de parassonias. Né? Parassonias são doenças em que você tem comportamentos anormais durante o sono. O sonambulismo, em particular, chama a atenção porque o indivíduo sonâmbulo ele deambula, ele anda, na verdade, durante o sono. Então o indivíduo ele está dormindo, está numa fase do sono que a gente chama sono não REM, e ele anda durante o período noturno. E aí, durante esse caminhar, evidentemente, ele não tem consciência daquilo que ele está fazendo, porque ele está dormindo. Mas, ao mesmo tempo, ele consegue, de maneira automática, fazer algumas coisas. Por exemplo, tem indivíduo sonâmbulo que existem relatos de um indivíduo que pegou o carro e saiu dirigindo. Né? Existem relatos, infelizmente relatos tristes, de indivíduos com sonambulismo que pularam a janela, achando que estavam pulando, por exemplo, um batente, e moravam, às vezes, em andares altos e com notícias, infelizmente, de óbito por conta desses eventos. Então, o sonambulismo é um transtorno comum, que normalmente acontece no final da infância e início da adolescência, tende a melhorar na idade adulta, embora uma parte desses indivíduos ainda permaneçam com esse sintoma na idade adulta, e que deve ser avaliado e, eventualmente, tratado com medicação. Muito bem. O professor Manuel Sobreira, a sua atuação médica, clínica, se concentra em adultos com transtornos aí do sono e outros problemas neurológicos. Certamente aqui no nosso canal nós ainda vamos ter um episódio, uma conversa, abordando com algum neuropediatra especializado em transtornos do sono em crianças. E eu posso mandar um abraço aqui para 2 que são grandes amigos, o Dr. André Cabral, que já esteve aqui no canal falando de desenvolvimento neurológico, e a doutora Patrícia Lobo Maia. Mas apesar de não atender crianças normalmente, de não se dedicar especificamente a crianças, eu vou perguntar para o Manuel, que com certeza dentro da sua formação e até da sua atuação como professor, conhece quais são os principais transtornos do sono na criança e como é que o sono da criança se organiza. E aqui, cometendo indiscrição, eu mesmo já levei a minha filha para conversar com o Manuel quando era mais novinha e tinha muita dificuldade para dormir. Eu sou neurocirurgião pediátrico, Manuel, então, embora não atue na área clínica, não atue especificamente em transtornos do sono, a gente está o tempo todo em contato com as famílias, com as mães, com os pais, e muitas vezes a gente ouve essa queixa: doutor, meu filho não dorme. Então, como é que se organiza o sono da criança e quais são
as principais dificuldades? O sono da criança ele é diferente do sono do adulto, né? Assim, desde o recém-nascido até a adolescência. Então, é importante a gente começar pelo recém-nascido, porque o recém-nascido, diferentemente do adulto, ele não tem aquele sono consolidado. Ele dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda, até que chega normalmente no período de 3 meses, mais ou menos 3 meses, ele começa a ter uma consolidação maior do sono noturno. É aí onde as mães e os pais sofrem, porque o sono dele, digamos, existe uma desincronização entre o sono do recém-nascido e o sono dos pais, e não funciona dessa maneira. Depois chega naquele período de 3 meses, a criança começa a ter um período mais consolidado de sono noturno, e começa a ter 2 a 3 cochilos normalmente nessa faixa etária. 6 meses em diante começa a ter em torno de 2 cochilos, e isso vai até 2, 3 anos de idade, quando começa a ter um cochilo, principalmente no meio do dia. Depois esse cochilo pode ou não desaparecer numa idade mais avançada, dependendo de aspectos culturais. Por exemplo, os espanhóis eles têm a prática da sesta, em que eles dormem após o almoço. Então, por uma questão cultural, educacional, local, eles acabam mantendo esse hábito de dormir após o almoço. Não é que é certo, nem é que é errado, isso é uma questão cultural mesmo, né? Na nossa cultura, habitualmente, tende-se a abolir esse cochilo após o almoço, né? A questão das crianças, fundamental, é que a criança, o comportamento e o sono da criança está muito atrelado ao funcionamento da casa e dos pais. Então, é comum a criança, tanto no aspecto positivo quanto no aspecto negativo, ela trazer transtornos para o sono que são relacionados aos hábitos dos pais. Então, por exemplo, o pai às vezes chega em casa tarde, porque passou o dia trabalhando, é o momento que ele tem de ficar com o filho ou com a filha, e aí ele começa a brincar e começa a levantar e agitar a criança, e depois quer que a criança vá para o quarto dormir, né? E isso, do ponto de vista fisiológico, não é apropriado. A criança não vai conseguir dormir depois de uma brincadeira agitada. Assim como, infelizmente, está acontecendo também hoje em dia, uma superexposição a equipamentos de telas. Então, as crianças têm uma exposição massiva a equipamentos de tela, e a exposição a equipamento de tela, tanto pela interatividade do equipamento, como pela luminosidade produzida do equipamento, também acaba trazendo prejuízos para o sono das crianças, né? Então, uma coisa fundamental, assim, se eu tivesse que dar uma dica aí para os pais em relação às crianças, ao sono das crianças, um aspecto fundamental é a higiene do sono. Então, as crianças, elas têm uma responsividade boa a uma boa higiene do sono, assim como elas também têm uma dificuldade enorme de dormir na má higiene do sono. Então é fundamental que as crianças tenham rotina, que elas tenham um horário bem estabelecido. E aí horário de alimentação, horários relacionados ao horário de deitar, ao horário de levantar, ao horário de assistir televisão. A rotina bem estabelecida durante o dia impacta no sono da criança. Assim como também é fundamental que a criança tenha limites. Né? Isso é fundamental. É natural da criança tentar protelar, tentar protestar, tentar fazer com que só mais um pouquinho do desenho, só mais um pouquinho com o pai, só mais um pouquinho com a mãe. Então é fundamental que se estabeleça o limite para que a criança não permaneça nessa atividade indefinidamente, perdendo uma oportunidade à janela adequada de sono. Agora, da mesma maneira como nós partimos do adulto para a criança, eu vou querer voltar de um aspecto que você falou da criança para o adulto, que é a higiene do sono. Se aplica muito bem à criança porque ela é dependente realmente da organização, da rotina, dos bons hábitos. Mas e os adultos? Como é que eles se adaptam a este conceito tão importante de higiene do sono? Quais são os fatores, as atitudes que podem proporcionar um sono de boa qualidade e quais são aqueles fatores que podem prejudicar o sono? Da mesma maneira que a criança, o adulto também ele é muito responsivo à rotina. Uma rotina bem estabelecida ajuda o adulto a sincronizar, digamos assim, o seu ritmo em 24 horas. É fundamental, eu acabei não colocando na criança, mas isso também vale para a criança, aspectos relacionados à alimentação. Então é importantíssimo evitar bebidas que tenham cafeína, e aí envolve refrigerantes, chá preto, chá mate, né, que são substâncias, café evidentemente, né, e derivados do café, que tem cafeína e que é uma substância que, quando utilizada em horários inadequados, particularmente fim de tarde e noite,
acabam prejudicando o sono. Outro aspecto fundamental é a atividade física, né? A atividade física ela é extremamente recomendada para quem tem problemas de sono, né? A atividade física regular, particularmente a regularidade, promove digamos assim, a produção de substâncias no cérebro chamadas de endorfinas. E essas substâncias ajudam no processo de bem-estar. Mas é fundamental fazer um adendo, em particular para os indivíduos que têm dificuldade de sono, que essa atividade ela não deve ser praticada muito próximo do horário de deitar, que o indivíduo permanece numa situação de maior alerta e isso acaba dificultando ali o início do sono. Então, é importante a atividade física, é importante que ela seja feita de maneira regular, mas deve ser feita no horário apropriado. Outros aspectos também são importantes, particularmente no adulto, diz respeito ao cigarro, né? O cigarro, particularmente quando utilizado no período da noite, também atua dificultando ou favorecendo o sono. Então ele deve ser evitado, particularmente no período noturno. Então o indivíduo, às vezes, ele não consegue dormir. Alguns indivíduos chegam assim, o que ele vai fazer? Vai fumar e tomar um cafezinho. Aí, de fato, ele não vai conseguir dormir. E, por fim, o comportamento do indivíduo, né? Às vezes o indivíduo não consegue dormir porque ele não está se sentindo bem, porque está ansioso ou preocupado com algum aspecto. Aí, eventualmente, para não perder tempo, o que ele vai fazer? Ele vai arrumar o guarda-roupa. E aí ninguém dorme arrumando o guarda-roupa, né? Nem ninguém dorme, por exemplo, mexendo no celular, observando redes sociais, etc. Então é fundamental que a partir do momento em que o indivíduo tem alguma dificuldade de sono, que ele não amplie essa dificuldade por comportamentos inadequados, como, por exemplo, celulares, jogos eletrônicos, uso de redes sociais ou mesmo tarefas que envolvam muita atividade. Esse aspecto é tão presente na nossa vida moderna, nossa vida atual, as telas, né? As telas e os meios de comunicação. Eles têm um caráter especificamente prejudicial ao sono, então os nossos assinantes eles podem assistir a esse episódio, a essa conversa aqui na cama antes de dormir? Idealmente não. Né? Assim, o ideal é que o uso de telas ela deva ter um limite. Né? Infelizmente, atualmente quase tudo assim, se expõe à tela. Né? E a tela, se ela tem um aspecto de facilidade, porque ela traz uma série de inovações fundamentais e importantes, por outro lado, ela acaba fazendo com que o indivíduo se exponha massivamente à luminosidade, e isso acaba dificultando esse processo de sincronização que a gente falou agora há pouco. Então é fundamental que se tenha um limite estabelecido, a partir do qual o indivíduo não utiliza mais telas e só vai passar a utilizar no dia seguinte. Então não é adequado dormir, por exemplo, assistindo televisão, ou dormir, por exemplo, mexendo no celular. É importante que o indivíduo desligue o celular, desligue a televisão e que durma no horário adequado e no dia seguinte ele continua utilizando a tela como deve ser utilizado. Ou seja, dá para a gente entender que, na verdade, os hábitos que favorecem um sono de boa qualidade são os hábitos saudáveis. Alimentação adequada, atividade física, tranquilidade no ambiente de dormir. Agora, Manuel, deixa eu entrar em um ponto que você abordou e que tem sido cada vez mais percebido na nossa população, muito aí no meio dos jovens também, que é a questão da saúde mental, da ansiedade, por exemplo. Como é que se relaciona a ansiedade, as questões de saúde mental influenciando o sono e vice-versa? Muitas vezes a gente escuta, eu já escutei isso de estudantes nossos, que tentam deitar para dormir, mas a cabeça não para. Uma sucessão de pensamentos em alta velocidade, aí fica difícil iniciar o sono. Como é que tem relação, então, esses dois problemas, ansiedade e transtorno do sono? Eu vou responder a sua pergunta, mas antes eu vou voltar na anterior só para comentar um aspecto que eu acho que é fundamental. A gente vem vivendo numa sociedade em que, felizmente, os hábitos de saúde mais saudáveis eles estão sendo cada vez mais cultuados. Então é fundamental, se sabe isso, está cada vez mais massivamente divulgado, que é importante praticar atividade física, se sabe que não se deve fumar, se sabe que você deve ter uma alimentação adequada. Todos esses hábitos de promoção de saúde são hábitos praticados em vigília, com o indivíduo acordado. Então a gente está entrando no momento, felizmente, em que as pessoas têm que se conscientizar de que tão importante quanto aqueles hábitos saudáveis em vigília, também são importantes hábitos saudáveis durante o sono. Não é propaganda de colchão, mas a gente passa, de fato,
assim, se a gente fizer na média, 1/3 da vida dormindo. Então, 1/3 da vida de qualquer indivíduo, ele passa dormindo. E se ele não cuida adequadamente desse terço da vida, os outros 2/3, eles tanto podem ser ruins, como eles podem ser mais curtos. Mas indo para a pergunta seguinte, né, que é em relação à relação entre doenças mentais e sono. Né? Isso é uma relação quase intrínseca. Né? Algumas doenças mentais, por exemplo, os transtornos de ansiedade, eles acabam levando a alterações no sono. Assim como indivíduos que têm transtornos do sono não tratados aumentam a incidência de doença mental. Então, essa relação, a gente diz que é uma relação bidirecional. Né? Tanto as doenças mentais interferem e geram transtornos do sono, quanto os transtornos do sono inadequadamente tratados acabam gerando doenças mentais. Então, é fundamental, né, para aqueles indivíduos que querem manter a sua saúde mental, digamos assim, em dia adequada, que tenham uma boa noite de sono, né, tratando tanto em termos de quantidade como em termos de qualidade do sono. É fundamental realmente a gente discutir esses assuntos, porque cada vez mais a gente vê na nossa sociedade o aumento das pessoas com questões de ansiedade, e isso vai virando um ciclo vicioso aí com um sono de má qualidade. Agora, Manuel, a gente falou muito aí do que fazer ou do que não fazer antes de dormir, né? Precisa de um ambiente adequado, evitar a tela, evitar a luminosidade na hora de dormir. E um hábito de muita gente, leitura, atrapalha também ou pode acabar sendo um indutor ali do sono? A leitura, ele é um hábito que deve ser estimulado desde que seja a leitura em papel. O problema da leitura é a utilização dos... Na verdade, não é a leitura, é o meio através do qual ela ocorre. Se você utiliza para ler um dispositivo eletrônico, como um celular, um tablet, isso acaba fazendo com que você diminua a sua produção endógena de melatonina e por si só isso leva a transtorno de sono. Agora, se você lê em papel, né, isso seria, digamos assim, se a gente tivesse que dar uma dica para aqueles indivíduos que acordam no meio da noite e que não conseguem retornar ao sono porque estão ansiosos, preocupados, inclusive com o fato de não dormirem, uma maneira de sair desse looping, digamos assim, de pensamento, é tentar desviar o pensamento para outra coisa, por exemplo, para a leitura. Idealmente, essa leitura deve ser feita em papel, de preferência leituras monótonas, leituras chatas, porque se o indivíduo fica muito envolvido com a leitura, aquilo por si só leva à dificuldade de sono. Então, a gente recomenda, às vezes, principalmente para aqueles indivíduos que são mais religiosos, por exemplo, a leitura da Bíblia. Né? A Bíblia tem alguns trechos que são muito monótonos, não são muito cansativos, mas a intenção é essa. É para que o indivíduo ele canse, que ele fadigue um pouco, dê sonolência e ele tenha a oportunidade de voltar a dormir. Entendi. Não é que a Bíblia é chata, não. É que ela tem uma redação bem compassada que vai ajudando o indivíduo a entrar na tranquilidade para novamente encontrar o sono. Me parece que a indústria já se tocou disso aí, porque existem vários aparelhos que se propõem a ter uma luminosidade reduzida. Você pode controlar a luminosidade da tela. Pode ser uma amenização do problema, mas certamente não substitui a leitura no papel, que funcionaria aí melhor em uma situação antes do sono. Deixa eu fazer um comentário sobre isso aí, claro. Porque isso é importante. Esses equipamentos eletrônicos, né, existem alguns aplicativos, por exemplo, aplicativos de eliminação de luz azul, né, que é uma das luzes que está mais relacionadas aí a essa modificação da melatonina. Infelizmente, né, seria bom se fosse verdade, totalmente verdade. Esses equipamentos, por mais, digamos assim, tecnologias que tenham, eles têm luminosidade própria, então eles acabam, de uma certa maneira, influenciando. É como você falou, isso é uma amenização do problema. Isso, infelizmente, ainda não se encontrou um dispositivo, do ponto de vista neurobiológico, que consiga pegar ainda o papel. Então, tem coisas que vão e voltam, né, do ponto de vista tecnológico. Né? Então, a gente viveu um boom de telas e talvez a gente está vivendo um momento, não sei se a gente está vivendo agora, vai viver um pouquinho mais na frente, em que vai ter que ser repensado algumas coisas, de modo que algumas coisas vão precisar voltar realmente, ou não, né? Talvez inventem algum dispositivo à moda antiga. Né? Informação prática fundamental, de aplicação prática. Sorte de quem nunca largou o livro físico, de quem nunca se adaptou à leitura aí mais corrente
nas telas. Cito aí o meu exemplo, eu adoro o livro físico e a gente está conversando aqui justamente no meio de uma biblioteca. Muito importante. Agora, Manuel, a gente falou sobre os hábitos do sono, sobre as principais doenças, as principais dificuldades. E quais seriam as consequências, então, de um sono de má qualidade em longo prazo para o cérebro? O que é que isso pode acarretar? Aquilo que eu falei anteriormente é fundamental. Recentemente, há 10 anos atrás, teve um indivíduo que ele fez um experimento em ratos em que ele percebeu que durante o sono acontece, na verdade, um verdadeiro processo de faxina cerebral. Né? Ele descobriu um sistema semelhante ao que a gente tem em outras partes do organismo. Né? Por exemplo, quando o sangue não é drenado adequadamente na perna, ele vem uma parte do sangue pelo sistema venoso e aquele que não é drenado adequadamente vem através de um sistema chamado sistema linfático, né, nos membros e em outros locais do corpo. No cérebro não existia esse sistema que a gente chama de sistema linfático. E aí se descobriu recentemente um sistema que combina, na verdade, a glia, né, com o sistema linfático, o nome que se deu de sistema glinfático, né, que é um sistema fundamental na limpeza do cérebro, na remoção de excretas no extracelular ali dos neurônios. E aí o que acontece? Esses indivíduos, né, a Mike Niedergarden e o Jeffrey Iliff, que foi que descobriram isso há exatamente 10 anos, esse ano 2022 está fazendo 10 anos do sistema linfático, só 10 anos, né, então muito pouco. Né? Eles descobriram que o funcionamento desse sistema ele acontecia, digamos assim, 90% do seu funcionamento durante o sono. O sono inadequado a longo prazo é como se você utilizasse a sua casa repetidamente e não a limpasse como deveria limpar. Imagine só como é que vai estar a sua casa daqui a um ano. Então vai estar assim também o seu cérebro. Se você utiliza o cérebro durante o dia e não faz a faxina dele adequada que deve ser feita durante o sono, você tem que imaginar como é que vai estar o seu cérebro daqui a 10, 15 ou 20 anos. Né? Então, certamente vão acontecer doenças, como por exemplo, doenças que a gente chama de neurodegenerativas, que são aquelas doenças que acontecem por acúmulo de substâncias inadequadas no cérebro, levando a um processo de degeneração de neurônios, né? Como, por exemplo, a doença de Parkinson, a doença de Alzheimer. Lembrando para o nosso assinante que glia é aquele conjunto de células do sistema nervoso que não são os neurônios, mas que no seu conjunto tem uma função aí de sustentação, de nutrição, de apoio ao funcionamento dos neurônios. Então a gente pode falar que o cérebro vai sofrer uma série de consequências prejudiciais ao longo de uma vida de sono inadequado. Por isso a importância tão grande de detectar um transtorno do sono e procurar ajuda, de procurar avaliação. E quando a gente fala de avaliação, surge esse exame chamado polissonografia, que é indicado, em alguns casos, após a avaliação médica inicial, para se ter uma ideia melhor de como se processa o sono daquele determinado indivíduo. Como é que se faz esse exame e quais são as principais indicações dele? De novo, vou responder sua pergunta, mas vou voltar na anterior, À vontade. porque eu acho que o sistema linfático, né, os pesquisadores que descobriram o sistema linfático, eles vão ganhar o prêmio Nobel. É uma questão de tempo, porque é uma revolução tão importante que, inclusive, responde a uma pergunta que nunca de fato foi verdadeiramente respondida, que é: por que nós dormimos? Do ponto de vista evolutivo, não é vantajoso dormir. Se a gente pensar, se você está dormindo, você não está reproduzindo, portanto não está perpetuando a espécie, você não está buscando alimento, porque você está dormindo. Para que você dorme? Por que essa característica evolutiva foi selecionada ao longo da evolução? Deve existir alguma vantagem muito grande. E uma das grandes vantagens é a limpeza do cérebro. É ali em que a faxina acontece. Então, provavelmente, isso responde a uma pergunta do ponto de vista filogenético, digamos assim. Né? Mas, voltando à pergunta da polissonografia. Né? Então, a polissonografia é um exame no qual é feito um registro de uma série de variáveis biológicas, e aí envolve a atividade do eletroencefalograma, envolve a respiração, envolve a movimentação de membros, envolve filmar o indivíduo dormindo. E essa série de variáveis biológicas permite com que você
fazendo juntamente com um exame, com uma história clínica, permite com que você possa fazer o diagnóstico de uma série de doenças, né? É importante a gente entender que a polissonografia ela é um método complementar, ela não é um método que deve ser feita indiscriminadamente para quem tem transtorno do sono. Depois de uma anamnese adequada, alguns transtornos do sono, vários deles na verdade, não precisam da realização de polissonografia para diagnóstico, né? Até nem tem indicação porque a polissonografia não vai fazer aquele diagnóstico. E aí, se você tem, dependendo do transtorno que você tem e tem a indicação de polissonografia, ela deve ser feita. Ela pode ser feita no laboratório, é o que a gente chama de polissonografia tipo 1, e ela pode ser feita em domicílio. Hoje existem alguns equipamentos de polissonografias que fazem o exame em domicílio, né? Existem diferentes tipos, tipo 2, tipo 3, que eu acho que não vai caber a gente detalhar isso aqui, mas dependendo da indicação clínica, a polissonografia pode ser feita de uma maneira mais simplificada, com um menor número de canais, um menor número de variáveis coletadas no domicílio do paciente. Então, digamos assim, é o exame queridinho, digamos assim, dos médicos do sono. É o exame que fecha muitos diagnósticos e que muitas vezes ajuda com que você possa comprovar que aquele indivíduo tem problema de sono. Porque o grande problema de quem tem problema de sono é que o indivíduo não sabe que ele tem. Muitas vezes quem reporta aquele problema não é ele. Quem reporta é o companheiro ou a companheira de quarto. Então, para ele, aquilo não traz transtorno e o que ele percebe são as consequências daquilo. Que muitas vezes, em alguns indivíduos, eles não associam a dificuldade de sono, associam a outros motivos do dia a dia e não relacionam diretamente ao sono. Então é importante o exame, inclusive para que ele possa entender o problema e a partir dali encontrar uma solução. Perfeitamente. Percebam que a todo momento o Manuel reforça a importância da anamnese, que é aquela entrevista médica, conversa básica que vai nortear todo o resto da avaliação e também o tratamento. Por falar em tratamento, a gente já passou aí pelas causas dos problemas, pelos principais problemas, pela avaliação. E quando a gente chega então no tratamento dos transtornos do sono, como é que se passa? A maioria é obrigatoriamente com remédio, com medicação, ou tem algumas atitudes que são mais ambientais? A parte de terapia psicológica também entra aí? Como é que isso se dá? São 84 doenças do sono, né? Então, para cada doença existe o tratamento adequado, né? O primeiro ponto fundamental nos transtornos do sono é um diagnóstico adequado. Se você não tem um diagnóstico adequado, é igual as pessoas assim, eu tenho insônia, eu vou tomar um remédio para dormir. Isso é igual a um indivíduo que tem febre e toma um paracetamol. Ele vai atenuar o problema, digamos assim, mas tão logo, digamos assim, o efeito do medicamento passe, o problema volta a acontecer. A mesma coisa acontece durante o sono. Então, para cada uma dessas queixas que a gente conversou lá no início da entrevista, é fundamental que o indivíduo possa fazer uma investigação adequada, que ele possa ter um médico adequado que faça essa investigação, e a partir do diagnóstico, para cada problema, para cada doença específica, existe um tratamento, que pode ser tratamento com medicação, né, dependendo da doença em que você tenha, que pode ser com equipamentos, por exemplo, o uso de equipamentos de pressão positiva, o mais comum deles é o uso de um equipamento chamado CPAP, né, no qual você joga uma pressão para ajudar o indivíduo a respirar durante o sono, e que pode ser com outros tratamentos, às vezes mais efetivos do que medicação, como que você citou, a terapia cognitivo-comportamental para algumas situações de insônia. Então, não existe um tratamento único para tudo, na verdade. Isso é um grande conjunto de doenças que, dependendo do diagnóstico, vai gerar um tratamento específico. Daí a importância da avaliação especializada mesmo, procurando o diagnóstico correto. Mas nessa questão da medicação, a gente entra no terreno da automedicação, que tem se tornado cada vez mais frequente e isso é preocupante. Tem gente, inclusive, já trocando aquela expressão, a última Coca-Cola do deserto, pela expressão o último Zolpidem da cartela. Me fale aí quais são os riscos da automedicação, não especificamente dessa que a gente citou, mas em geral, da pessoa que se automedica, toma um remédio para dormir, sem muito controle médico. Os medicamentos hipnóticos, né, que são os medicamentos que induzem o sono, eles são medicamentos que podem, no longo prazo, provocar tolerância, quer dizer o seguinte, o indivíduo que antes precisava
de 5 miligramas, por exemplo, de um medicamento para dormir, depois de um tempo ele não precisa mais só de 5, ele vai precisar de 10. E depois de um tempo ele não vai precisar só de 10, ele vai precisar de 20, e assim sucessivamente. Ao mesmo tempo em que vai criando uma dependência física e uma dependência psíquica. Então, são medicamentos com potencial de tolerância e dependência importante e que podem lhe gerar um outro problema. Então, o indivíduo, às vezes, começa com um problema de sono provocado, por exemplo, por má higiene do sono, e depois de um tempo, além do problema de sono, que ele permanece ainda com a má higiene do sono, ele ganha um outro problema que é uma dependência de substâncias, né? A gente viveu uma época, ainda vive, uma época em que existia muito uso indiscriminado de medicamentos que a gente chama de benzodiazepínicos, que são medicamentos tarja preta, como, por exemplo, o diazepam, o clonazepam, alprazolam. E depois de um tempo, chegou um grupo de drogas, que a gente chama de drogas Z, né, que o mais conhecido é o zolpidem, em que os indivíduos acreditavam, e a indústria ajudou muito nessa crença, de que eram drogas que não causavam dependência e tolerância como os benzodiazepínicos. E, na verdade, elas causam tanto quanto. Né? Hoje, o uso, e a gente está vivendo o que a gente chama de epidemia Z, né? Que é uma epidemia de abuso de drogas Z, né? por uso indiscriminado mesmo dessas medicações. Então, o que a gente recomenda é que, se você tem algum problema de sono, seja uma dificuldade para dormir, seja por uma sonolência, que você evite o uso indiscriminado de medicação. Né? A gente tem recebido pessoas que elas usam o medicamento para dormir e aí, quando acordam no dia seguinte, querem usar um medicamento para permanecer acordado. Né? Usando medicamentos cujo efeito, às vezes, é puramente sintomático, sem um diagnóstico adequado, que muitas vezes evitaria o uso indiscriminado dessas medicações. Então, a sugestão para as pessoas é que procure assistência médica. É importante entender que a medicina do sono é uma área de atuação médica, né, cujo várias especialidades atuam. Então, se você quiser uma indicação do médico do sono, você vai no site do Conselho Federal de Medicina, né, e você vai colocar lá você vai colocar o nome do seu médico e você vai verificar se ele tem o registro de qualificação de especialista, RQE, adequado para trabalhar como médico do sono. Né? Como é uma área de atuação, é necessário e é fundamental que os médicos que se dizem médicos do sono possam ter o registro de qualificação de especialista registrado no Conselho Federal de Medicina. Fundamental esse critério aí para adotar o tratamento adequado. Manuel, nesse campo das consequências prejudiciais de um sono de má qualidade para a vida das pessoas, o que a gente sabe sobre os riscos ocupacionais dos transtornos do sono? Acidentes de trabalho, riscos no trabalho das pessoas por conta de um sono de má qualidade. Ontem mesmo a gente teve um episódio, né, assim, dos pilotos que esqueceram de pousar o avião porque cochilaram durante o voo. Né? Então, existem inúmeros acidentes na história recente, inclusive, de indivíduos que cochilaram e que acabaram provocando acidentes de grandes proporções. Então, assim, é fundamental, e está cada vez mais se entendendo isso, que as pessoas possam ter horários adequados de trabalho e de repouso. Né? Existe um estudo que foi publicado no New England, está com um pouco mais de 10 anos, em que eles pegaram médicos em escalas de trabalhos mais exaustivas, no qual eles não tinham descanso, e escalas em que eram feitos descansos intermitentes. E eles perceberam que aqueles que faziam descanso intermitente, os mesmos médicos, eles cometiam bem menos erros de diagnóstico e bem menos erros de tratamento. E isso deu um grau de segurança muito maior do que aquela escala em que o indivíduo permanecia fazendo uma grande, digamos assim, uma grande escala. Isso, estou falando do exemplo médico, mas isso acontece, por exemplo, com caminhoneiros, isso acontece, por exemplo, com motoristas de ônibus, isso acontece, por exemplo, com pilotos de avião, como o que aconteceu recentemente. Isso acontece com operadores de máquinas, e aí operadores de usina, operadores de máquina pesada de construção civil, que cochilam durante o trabalho e que provocam, às vezes, acidentes de grandes proporções. Agora, isso afeta uma parcela muito grande da população. Você citou aí médicos, mas a gente pode falar de toda a área da saúde, profissionais do transporte, não é? Não só caminhoneiros, mas profissionais também da aviação, do transporte
viário, profissionais de segurança, policiais, vigilantes. Então, é uma parcela muito grande da população. Qual seria uma recomendação, uma dica para essa parte da população que trabalha em turnos, muitas vezes em plantão noturno, para que possa adequar um pouco o seu ritmo de vida e ter menos prejudicado a sua saúde e a saúde do seu cérebro? Um dos grandes problemas envolve um problema social barra econômico. Porque o grande problema não é não dormir naquela noite, é emendar no dia seguinte com uma nova atividade. Então, por exemplo, vamos colocar o exemplo dos profissionais de segurança. O indivíduo trabalha no período noturno, sem descansar adequadamente, e no dia seguinte ele faz um bico, entre aspas, como numa segurança privada, e aí ele não acaba não dormindo, né, por uma questão social e financeira. A mesma coisa acontece com os técnicos, por exemplo, de enfermagem, que trabalham no período noturno e no dia seguinte trabalham em outro local para poder ter uma renda mais adequada. Então, o grande ponto é não prescindir do sono. Né? Se o fato dele não ter dormido adequadamente naquela noite não faz com que ele não retira, digamos assim, a necessidade de sono. No dia seguinte, o indivíduo necessariamente deve repor aquele sono que ele não dormiu na noite anterior. Conheço muito colega médico nessa situação também, viu, Manuel? Olha, que conversa interessante, sobretudo agradável. Sabia que eu ia aprender muito do assunto do sono aqui nesse nosso papo. E eu queria ir fechando, até porque a neurociência explica que o tempo que uma pessoa dedica a sua atenção a uma determinada atividade, até mesmo a uma conversa tão agradável como a nossa, é limitado. Então eu queria caminhar para o fechamento da nossa conversa em um tema que é muito importante, muito caro, muito querido para nós dois que somos professores, que é a influência do sono na aprendizagem. É verdade que um sono de má qualidade ele vai prejudicar a aprendizagem? Em outras palavras, faz sentido aquela estratégia de virar a noite estudando? Nenhum sentido. Né? Assim, infelizmente, existe um hábito inadequado dos indivíduos que, por exemplo, estão estudando para concursos, não dormirem e aí ainda utilizarem medicamentos promotores de vigília. Né? Para ser mais claro, por exemplo, o uso da Ritalina e de outras substâncias que fazem que o indivíduo fique mais tempo acordado. Isso não só é uma estratégia inadequada, como ela é uma estratégia que não tem eficiência. Então, o sono ele é fundamental para a consolidação da memória e das funções cognitivas, em particular a atenção. Então, se você quer ter um bom desempenho do ponto de vista de aprendizagem, do ponto de vista de aquisição de novas informações, é fundamental que você tenha um bom sono. Se você não dorme adequadamente, você não vai conseguir memorizar adequadamente aquelas informações, não vai conseguir processar adequadamente aquelas informações e vai esquecer muito mais facilmente. Então, o indivíduo que vira à noite, por exemplo, para a prova, ele até no dia seguinte ele consegue fazer porque ele está na memória de muito curto prazo, mas se ele topar numa pedra quando ele voltar para casa, ele esquece tudo. Ao passo que aquele indivíduo que estuda regularmente e tem noite de sono adequada, aquele conhecimento é sedimentado de tal maneira que talvez ele nunca mais esqueça na vida. Então, se você quer efetivamente aprender e não simplesmente decorar para poder fazer a prova no dia seguinte, você deve estudar intercalando com boas e ótimas noites de sono. Fica a dica então para os nossos estudantes da medicina, das outras áreas da saúde, também estudantes do ensino fundamental, é preciso cuidar sim do sono para manter um bom nível de aprendizagem. Olha, eu sei que quando a gente gosta muito de um assunto, como a gente gosta da neurociência, o tempo passa voando. Parece que a gente acabou de começar a nossa conversa e a gente já cobriu tantos assuntos. Manuel, muito obrigado mesmo pela sua presença. Certamente nossos assinantes vão gostar muito de tudo isso aqui que a gente conversou e discutiu sobre o cérebro e o sono. Eu que agradeço, Eduardo. Eu acho que é excelente assim, a sua iniciativa em discutir assuntos de neurociência, né? Que bom que você tem essa vocação, né, para popularizar isso, porque é importante que as pessoas possam aprender que a neurociência é um aspecto básico e fundamental, importante na educação, tanto na educação mais avançada, né, quando a gente fala em ensino superior, quanto na educação básica. Né? As pessoas precisam aprender coisas mínimas e básicas, e eu acho que esse canal tem essa função fundamental, social, né, que vai deixar aí muitos frutos para o futuro.
Muito obrigado. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe com quem você também acha que vai gostar e se beneficiar dele. Inscreva-se aqui no nosso canal para receber os melhores conteúdos de neurociência. Um grande abraço, obrigado pela atenção e até a semana que vem, quando estaremos novamente em Conexão Neural.